Olá, com muito carinho eu compartilho contigo essa aula que eu gravei para um grupo de professores de ensino fundamental 2 e ensino médio sobre o cérebro do adolescente. O que acontece no desenvolvimento cerebral nessa faixa etária e que impacta no comportamento, na adesão às propostas do professor e aos próprios processos de aprendizagem escolar. Então, deixei aqui para ti como um bônus para que tu possa degustar e aprender mais sobre essa temática. Faça um bom proveito! Eu tenho, claro, a minha vivência com adolescentes, com crianças, em um ambiente que é clínico, né? Em um contexto clínico, no consultório de neuropsicologia, né? Então, eu trabalho avaliando esses adolescentes, que muitas vezes são vocês que identificam a necessidade dessa avaliação, né? Nem é a família, é a escola que identifica. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que esse desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento cerebral dos adolescentes, eles acabam gerando algumas confusões, tanto em vocês que acompanham eles na sala de aula, quanto para os clínicos, né? No próprio ambiente clínico. Às vezes é difícil a gente identificar o que é esperado, o que está dentro de um leve distanciamento da média, né, do que é esperado, ou o que esse leve distanciamento, quão grave ele já é, né? O que isso significa e o quanto de impacto gera no dia a dia das pessoas. E, além disso, a gente tem um corpo de conhecimentos muito grande quando a gente fala de infância, quando a gente fala de adultos, quando falamos de idosos, mas quando nós falamos de adolescentes, parece que existe um hiato, assim, né? Uma lacuna ali que ficou em branco e que hoje, então, tenta se preencher essa lacuna. Mas ainda assim a gente tem muito menos estudos, muito menos técnicas. Os próprios testes de avaliação neuropsicológica são muito menos quando a gente fala dos adolescentes. Então, com isso eu quero dizer que qualquer confusão que haja, né, entre vocês, é importante vocês entenderem que não é só entre vocês, tá? Não é só quem tá na escola, é com todos os profissionais que trabalham com essa faixa etária, né? Sabemos dos desafios e da complexidade, né, que é trabalhar, que pode ser, né, trabalhar com adolescentes. Então, como a Jaque falou para vocês, nós vamos falar sobre a neurociência e a construção do conhecimento no cérebro adolescente, né? Quais são as estratégias de manejo, de planejamento que nós podemos utilizar. Eu já, de antemão, quero antecipar, né, iniciar minha fala, que nas neurociências, enfim, a gente tem uma série de definições para o que é adolescência, né? Mas na psicologia cognitiva se entende a adolescência como aquele período da vida entre a puberdade e o momento em que essa pessoa tem um papel estável e independente na sociedade, tá? Então, por aqui a gente já começa, né, né, do que nós estamos falando, porque nós vemos hoje em dia adultos que não têm um papel independente na sociedade. Então, é um adulto considerando a maturidade, o tamanho, né, dessa pessoa, a maturidade neurobiológica, mas essa independência na sociedade que deveria fazer parte da adolescência, né? Isso é o que torna a pessoa, então, um adolescente. Isso a gente está vendo que está cada vez retardando mais, né? O que não significa que nós tenhamos que desistir ou desconsiderar essa perspectiva, mas sim olhar para os nossos alunos, para os nossos pacientes, como pessoas que precisam, sim, desenvolver um nível de independência na sociedade. E aqui, claro, nós poderíamos falar, né, de todos os participantes, de todo mundo que colabora ou que atrapalha esse desenvolvimento da independência, né, desse adolescente. Claro que eu vou direcionar muito mais a minha fala para os professores, para a equipe escolar,
Mas, obviamente, né, esse papel jamais vai ser apenas do professor, apenas da escola, né? Mas, com certeza, a escola tem sim o seu papel nesse desenvolvimento da independência. Então, estamos falando de um período da vida entre a puberdade, considerando o desenvolvimento biológico dessa pessoa, desse ser humano, e essa obtenção de um papel estável e independente na sociedade. Várias mudanças são identificadas, né? Já sabemos que faz parte da adolescência, né? Mudanças psicológicas, né, em termos de identidade. Então, algumas crianças, nessa migração da infância para a adolescência, conseguem lidar mais tranquilamente, foram preparadas para passar por essa transição. Então, quem sou eu hoje? Até pouco tempo eu era uma criança, até pouco tempo eu precisava de suporte para tudo, mas hoje eu não posso mais ter suporte. As pessoas que me ofereciam suporte estão se distanciando cada vez mais e alguns ainda identificam esse distanciamento de uma forma brusca, né? Então, antes tinha ajuda, agora não tem mais nada, né? Pensando na própria transição até na escola, né? Da criança que sai da unidocência e vai para a pluridocência, né? Então, a gente vê que esse é um momento que gera tensão, que deixa as crianças preocupadas. Eu recebo vários pacientes no consultório que realmente têm medo desse momento, né? Em que eles vão deixar de ter uma, duas professoras para trabalhar com uma série de professores. Por quê? Porque nem todas as escolas, nem todas as instituições se preparam e preparam os alunos também para esse momento de transição, que, como qualquer transição, seja da educação infantil para o ensino fundamental, seja do Fundamental 1 para o Fundamental 2, seja para o Fundamental para o ensino médio, seja do ensino médio para a faculdade, né, vai gerar essa inquietação e essa preocupação. Em algumas pessoas mais, em outras menos, mas ainda assim é um movimento, e os movimentos tendem a gerar, né, preocupações ali, ou uma diminuição na estabilidade emocional dessa pessoa. Né? Então, essas mudanças psicológicas, elas estão relacionadas tanto às demandas que a criança não tinha antes e agora ela passa a ter, por exemplo, a própria demanda social, né? Então, é comum nós identificarmos, embora não seja o melhor, mas é comum nós identificarmos alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como o próprio autismo, em um contexto em que a criança passou a ser mais demandada socialmente. E esse momento de maior demanda social, ou seja, preciso estar incluso em um grupo, preciso ser uma pessoa interessante, preciso gostar das coisas que os outros gostam para que eu seja aceito, né, nesse ambiente, nesse contexto, às vezes é nessa etapa da vida que a gente identifica que aquela pessoa tem um transtorno do espectro autista. Porque até agora ela conseguia ir dando conta disso, mas chega na adolescência, que é um dos momentos com maior necessidade de interação social e de adequação entre os grupos, de adaptação entre os grupos, e essa criança não consegue mais dar conta. Então, as mudanças psicológicas, né, que eu falo aqui, em termos de identidade, quem sou eu, de autoconsciência, né, o relacionamento com os outros, isso aqui gera um turbilhão emocional nessa criança, tá? Geraria em qualquer um de nós. Porém, associado a essa interpretação que a criança faz do ambiente, do que está acontecendo ali, nós temos um cérebro que também está em plena modificação, né? Tem picos de desenvolvimento de algumas habilidades, tem o decréscimo de desenvolvimento de outras habilidades, e é exatamente sobre isso, né, que nós vamos falar já já, tá? Então, comparados com as crianças, os adolescentes são mais sociáveis, eles são mais independentes, eles saem com outras pessoas, eles já nem têm mais tanto interesse em ficar perto do pai e da mãe. Então a gente vai notando várias modificações nesse comportamento, né? Formam relacionamentos mais complexos com os pares e são muito, muito sensíveis à aceitação, mas também à rejeição dos pares.
né? Hoje, inclusive, né, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Então, a gente vê, né, níveis elevados aqui de sofrimento, de uma sensibilidade grande à rejeição social, que acontece principalmente nessa faixa etária, porque é onde realmente eles têm uma maior necessidade, uma maior sensibilidade para as questões sociais, tá? E isso tudo tem a ver, então, com o funcionamento do cérebro do adolescente. Então, esse funcionamento cerebral, né, daí a gente pode fazer uma retomada da história, né, do desenvolvimento cerebral como um todo, porque esse funcionamento cerebral e o comportamento do adolescente dependem de uma série de aspectos, uma série de fatores, né? A gente nunca vai estar falando do cérebro como um órgão, como uma parte do corpo que por si só vai se desenvolver, que por si só vai funcionar, né? Nós estamos falando de um órgão que é extremamente responsivo ao ambiente em que ele vive. E isso, gurias, é importante a gente ter em mente desde agora. Por quê? Porque a forma como o cérebro desse adolescente vai respondendo ao ambiente e, consequentemente, vai se formando, vai se estruturando, né? Significa, então, que ele vai desenvolvendo mais algumas habilidades, vai desenvolvendo menos outras habilidades. Isso depende totalmente do ambiente em que essa criança está. Então, o que é considerado relevante, o que é considerado importante nesse contexto, nesse ambiente em que ele está? Se o que é considerado relevante é ser poliglota, por exemplo, falar várias línguas, bom, então esse cérebro, né, essa pessoa que tem um cérebro que é responsivo, vai fazer de tudo para conseguir falar várias línguas. Para quê? Para ser aceito socialmente, né, para evitar ser punido. Agora, se o importante nesse ambiente é ter uma vida fitness, mesma coisa, essa pessoa vai se engajar, vai fazer de tudo para que consiga ter uma vida fitness. Então, é meio que o ambiente que dita para onde que esse cérebro vai, né, ser mais estimulado. Tudo com base em uma interpretação, em uma crença, em uma necessidade que esse adolescente tem de ser adequado àquele ambiente. E isso, obviamente, é extremamente saudável, né? Essa questão da aceitação social, de buscar aceitação, é necessário para que a gente viva, né, em comunidade, numa sociedade, isso é necessário, desde que não extrapole um limite a ponto da pessoa abandonar totalmente a própria identidade, né, e ficar em função do que é esperado, né? Isso a gente chama de desejabilidade social, que é algo necessário para a espécie humana, inclusive para que a gente consiga se manter integrado em grupos, né? Que é como a gente funciona, né? Precisamos, né, viver em grupo para que a gente tenha um bem-estar, né? Nos sentimos, para que nos sintamos bem, certo? Então, alguns fatores, tá? E aqui eu trouxe questões bem assim do meu consultório mesmo, tá? Que a gente sabe que impacta diretamente na cognição, nas emoções, no comportamento e, consequentemente, claro, né, no desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque nós não estamos falando de um cérebro que dita o comportamento da pessoa. Ao contrário, nós estamos falando de um ambiente, de uma vivência, de relacionamentos que ditam como esse cérebro vai funcionar, tá? Existe sim questões hereditárias, questões genéticas, que nós já nascemos com uma predisposição para nos comportarmos daquela forma, mas o ambiente pode, inclusive, abafar totalmente a genética, tá? A pessoa mudar totalmente a sua forma, aquela predisposição que ela teria em função do ambiente em que ela vive. Então, algumas questões ambientais, né, que podem impactar no desenvolvimento cerebral. A necessidade grande de aceitação dos pares. Eu acabei de falar que isso é saudável, que isso é necessário, né? Mas vou contar o caso de uma paciente para vocês. Uma menina de 12 anos
Ela estava, acho que no 6º ano, tá, do ensino fundamental. E ela começou, ela se relacionava super bem com os colegas, tá? Tudo certo. Aí, de repente, chegou aqueles momentos lá, né, da pré-adolescência, da adolescência que, tem o grupinho X, estão falando de mim, o grupinho Y não gosta de mim, não me querem no time de vôlei, não sei, né, coisas típicas da adolescência, eles têm suas preferências e tal. Só que essa menina, em função de uma história que ela já tinha, né, de incerteza, de insegurança em relação aos vínculos, né, à aproximação, ao cuidado, ao direito dela de estar entre pessoas que ela gosta, ela não tinha uma estabilidade em relação a isso, ela começou a desenvolver comportamentos quase persecutórios em relação aos colegas. Então, o que ela fazia era passar a maior parte das aulas olhando para os lados, olhando para os colegas. Ela ia na lixeira da sala de aula e catava bilhetinhos que ela via que as colegas tinham trocado entre elas. Ela tinha como se fosse uma agendinha, assim, com várias coisas coladas, foto dos colegas, bilhetinhos que os colegas trocavam entre eles, comentários que tinham feito. Ela se tornou, né, ela fez daquilo, assim, algo extremamente complexo, extremamente complexo. Durante a noite ela sonhava com isso. Ela ia nos encontros com os colegas, não era para se divertir, né? Festinha de aniversário, noite do pijama, era para ouvir as conversas das pessoas, registrar isso no caderninho dela e depois ir relacionando os fatos. Ela se preocupava em entender de que forma a Mariazinha se relacionava com a Antoninha, por exemplo. E daí eu perguntei para ela por que ela tinha, né, tudo isso, por que ela tinha ela gostava de fazer isso, porque ela falava para mim assim né, assim empolgadíssima falando sobre aquilo, achando o máximo aquilo que ela estava fazendo. Aí ela disse que ela gostava, que ela queria ter aquilo para ter cartas na manga. Caso algum dia falassem mal dela, ela poderia mostrar todas aquelas provas de que uma estava falando da outra, de que um pensava tal coisa do outro. Então, assim, adivinhem qual foi a queixa que chegou para mim? Por que ela chegou para fazer a avaliação? Baixa nas notas, déficit de atenção, constantemente na sala de aula parece que está viajando. Se nós não entendêssemos esse contexto, esse comportamento dela, provavelmente eu mandaria o questionário, né, para os professores preencher, os professores preencheriam dizendo que sim, que ela fica desatenta, que ela fica mexendo em outros materiais durante a aula. E prato cheio para eu fechar um diagnóstico de TDAH para essa menina. Mas nós estávamos falando de algo que era muito mais profundo e que se ninguém tivesse perguntado, se ninguém tivesse dado importância para isso, né? E nesse caso ela já tinha vários professores, então parecia que eram episódios isolados. Provavelmente essa equipe não tinha se reunido e identificado um padrão de funcionamento dessa menina, porque ela não copiava mais nada no caderno, ela passava só em função disso, só buscando no ambiente sinais de que ela não era bem aceita, ou de que tinha um colega que estava de mal com outro colega, e assim ela ficou, tá? Nesse momento, nós estamos falando de uma menina que está pouquíssimo receptiva para a aprendizagem, para o conteúdo, e claro que isso vai impactar nas notas dela, né? Então, assim, questões do ambiente, questões do comportamento, do funcionamento dessa menina que vão impactar na aquisição do conhecimento, na abertura dela para aprender, para interagir de uma forma saudável com os pares, porque daí no recreio ela ficava sempre sozinha, ou se ficava em um grupo era pescando as conversas. E isso, claro que vai impactar lá no funcionamento cerebral, no desenvolvimento cerebral dela. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele responde ao estímulo que eu forneço para ele, né? Que nós fornecemos para ele. Outra situação, filhos que precisam cuidar dos pais. A gente acha que isso aqui é muito
muito raro, é muito pontual, mas eu, aqui no meu consultório, eu cada vez mais recebo pacientes, crianças, adolescentes, que se sentem na obrigação de cuidar dos pais. Por quê? Porque os pais são instáveis emocionalmente, então costumam ter comportamentos impulsivos, costumam se envolver em situações perigosas, os pais são dependentes químicos, tá? Então eu recebo aqui no meu consultório, recentemente também recebi uma adolescente em que o pai dela tinha internação atrás de internação. E por ele ser uma pessoa muito conhecida na cidade que eles moram, ele fazia uma internação no Rio de Janeiro, fazia outra internação em Minas Gerais. Então, essa menina, ela vivia assim, sem saber quando que o pai voltaria, quanto tempo seria essa internação. E uma vez, ela inclusive estava andando de carro com o pai dela, e ele estava extremamente embriagado. Não estou falando de nível socioeconômico baixo, não estou falando de baixo nível de escolaridade, tá? Não, ao contrário, tá? Um padrão elevadíssimo sociocultural, financeiro. E o pai, embriagado, bateu o carro, estava com uma amiga dela no carro junto, parece que o pai ia levar em algum lugar. O pai bateu o carro, acionaram polícia, um monte de coisa. O que aconteceu? Os pais da amiga dela nunca mais permitiram que a amiga fosse na casa deles, que a amiga ficasse junto com a menina. Então, novamente, nós estamos falando, né? No caso dessa menina, ela sofreu muito na escola, ela foi excluída por causa do funcionamento do pai, a mãe com transtorno de humor bipolar não ficava em casa, chegava em casa a altas horas da noite, ela tinha que cuidar do irmão mais novo. Então, um contexto familiar totalmente atrapalhado, prejudicado, que comprometia a possibilidade, a prontidão dessa menina para aprender, para se relacionar com os pares, para ficar atenta na sala de aula. Imaginem essa menina chegar no outro dia na escola e saber, né, que todos os colegas dela sabem que o pai bateu o carro, subiu na calçada, que tiveram que chamar a polícia, que a amiga dela não pode mais ser amiga dela. Vocês conseguem entender o quanto que isso gera uma confusão, não só emocional para essa criança, mas também para a própria cognição dela? Porque isso gera uma... Opa, não é esperado que as coisas aconteçam dessa forma. Já te passo, tá? Não é esperado que as coisas aconteçam dessa forma. Não é a criança, não é o adolescente que tem que cuidar dos pais, né? Ao contrário, é bem ao contrário, né? Então, assim, tem várias situações, né, que podem comprometer, algumas mais naturais, ou como a própria puberdade, né? A gente está falando de mudanças na estrutura do corpo dessa pessoa, na produção de hormônios, né? Alguns hormônios que vão afetar também o processamento cerebral, tá? Então, assim, são diversos os processos que, somados, associados, vão gerar impactos importantes na vida dessa criança e nós, como recebemos ela, né, sem ter esse conhecimento do ambiente, do contexto, da história de vida dela, muitas vezes nós podemos achar que é má criação, ou achar que ela é opositora, ou achar, né, que ela não se interessa pela aprendizagem, achar que ela tem TDAH, né, enfim. E a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento que está sendo impactado aí por situações diversas na vida dela, né? Imagino vocês na sala de aula, né? Mas vocês mesmos já estão trazendo uma série de aspectos que vão impactar no comportamento dessas crianças e que, consequentemente, vão impactar no desenvolvimento cerebral delas. Então, esse cérebro, neste momento, depende de um estímulo de qualidade, de interações de qualidade, né? E vocês que vão fazer a diferença nesse desenvolvimento desse ser humano. Né? Querendo ou não, em maior ou em menor grau, né? Vocês vão fazer parte desse processo, né? Então, assim, vamos pensar que, pensando na questão cerebral mesmo, né? Que o volume cerebral de uma pessoa
atinge o seu nível máximo, né, o nível adulto, então o tamanho do cérebro, o tamanho da cabeça, né, dessa criança, vai alcançar o seu potencial máximo, potencial não, o tamanho mesmo, ali no final da infância, tá? Então a gente tem um cérebro que foi crescendo, 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 cresceu até o final da infância, ok, vai parar de crescer ali, tá? Só que a adolescência, ela está relacionada a mudanças na forma como esse cérebro funciona, tá? A função cerebral, ela vai continuar se modificando ao longo de toda a vida, de novo, com base nas experiências que a pessoa tem, tá? Então, se esse adolescente ele tem uma série de experiências aversivas com os professores, gente, como que ele vai ter uma ideia positiva do processo de aprendizagem, da escolarização? Vocês entendem que o quão consecutivas são as experiências que ele vai tendo nesse ambiente escolar que vai favorecendo com que ele se engaje mais ou com que ele se engaje menos na escola, né? Claro que isso acontece ao longo do tempo, desde a educação infantil, e isso vem se formando. Só que na adolescência nós temos um processo chamado de poda neural, que é aqueles neurônios ali que não estavam sendo ativados, aquelas conexões que não foram utilizadas e reforçadas ao longo da vida, eles vão ficar inativos. Isso acontece na adolescência. Então, enquanto os professores puderem investir nessa qualidade, e eu nem estou falando a qualidade da educação, mas a qualidade do vínculo, a qualidade do ensino, a qualidade do espaço, né, do ambiente escolar, das aulas serem aulas que considerem esse desenvolvimento, né, esse funcionamento, mais satisfatório vai ser o engajamento, a aprendizagem, né, a experiência que a criança tem com a escola, né? Então, assim, por exemplo, se nós sabemos, né, vocês me disseram que eles são inquietos, que demandam tempo grande de vocês para organizar, né, o corpo dessa pessoa para conseguir parar, bom, então por que não ter um momento no início da aula, não para ficar assim, fulano senta, Beltrano senta, fulano não sei o quê, não, né? Não, um momento que todo mundo, de novo, no momento que vocês têm algo que seja genérico para a turma toda e que vocês não esperam aparecer o problema para depois intervir, isso certamente dá pontos, né, para vocês. Isso certamente faz com que aquele aluno ele queira estar na aula de vocês, queira aprender com vocês, né? Por quê? Porque vocês estão conseguindo adaptar a técnica de ensino, adaptar a sala de aula de vocês para a forma como essa pessoa funciona. Então, ter um momento inicial na aula, né? Combinem 5 minutos, né? Não sei, né, como que seria essa organização, mas um tempo para sentar, para colocar o material, para respirar. Práticas de mindfulness na sala de aula, tá? Depois ali no final dos slides vou colocar para vocês também muitas evidências no mundo inteiro o quanto que mindfulness na sala de aula traz benefícios tanto a curto prazo, quanto a médio prazo, quanto a longo prazo, considerando o funcionamento dos adolescentes, que são impulsivos, que são inquietos, né? Então, por que não incluir um momento assim? Um momento de oração, enfim, né? Um momento que ajude eles a parar, já que vocês sabem que eles são inquietos, que eles são agitados. Tá? Então, claro, provavelmente vai ter aquele que mesmo no momento proposto de parar, né, se aquietar, vai ficar lá incomodando. Esse vai ser o aluno que nós vamos ver que, opa, está se distanciando do que é esperado, já que os outros colegas conseguem aderir à proposta e ele não consegue, né? Então, o olhar do professor, o olhar da equipe escolar para esse aluno vai ser diferente, né? Vai ser um olhar diferenciado. Tá? Então, a gente tem, né, o cérebro que atingiu o seu tamanho final, mas constantes mudanças, né, em cada região, na estrutura cerebral, na função do cérebro,
que é o que faz com que eles tenham um padrão único de resposta, de comportamento, né, de funcionamento social, porque o cérebro deles não funciona mais como o de uma criança, mas esse cérebro ainda não atingiu um nível de maturidade de um adulto. Então a gente vê que é um padrão único, né, realmente especial de funcionamento desse cérebro. Então o que a gente vê? A gente vê uma diminuição da massa cinzenta no cérebro desse adolescente e um aumento da massa branca, tá? Da substância branca. Então, no córtex pré-frontal, né, que é essa região aqui do nosso cérebro responsável pelo controle de respostas impulsivas, pela flexibilização do comportamento, né, por né, conseguir ter um comportamento, um funcionamento mais adaptável socialmente falando, né, que está envolvido com as nossas funções executivas. Nessa região a gente vê uma diminuição significativa da substância cinzenta, que seriam os corpos de neurônios, né, o núcleo do neurônio. Mas, por outro lado, a gente vê um aumento muito significativo da substância branca. O que isso quer dizer? Que tinha tanto neurônio sobrando aqui nessa região, por volta dos 11, 12 anos de idade, tanto neurônio sobrando, que naquele momento da poda sináptica, né, que então se diminuíram a quantidade significativa de neurônios, eles ficaram inativos, diminui, e agora o que a gente vê é um aumento da conexão entre esses neurônios que ficaram, que não foram podados. Então a gente tem uma otimização importante dos processos voltados, né, que funcionam no córtex pré-frontal e que se mantêm, cujos neurônios se mantêm ali. Então a conectividade cerebral ela se torna muito mais complexa. Esse adolescente consegue desenvolver coisas que ele não conseguia desenvolver anteriormente. O nível do raciocínio dele é muito mais desenvolvido, mas com aqueles neurônios, com aquelas habilidades que foram estimuladas e desenvolvidas até agora. É por isso que eu falo para vocês, né, que essa construção, esse desenvolvimento cerebral, ele vem desde sempre, né? E ao longo da vida, algumas habilidades vão se perdendo, outras vão ganhando, outras vão se fortificando, como é esse caso. E quem vai dizer o que vai ser perdido e o que vai ser fortificado, otimizado, é o ambiente. Cada ambiente vai ter a sua, o que é importante para aquele ambiente. E é aqui que nós entramos, né? Aqui que nós entramos, seja para orientar esses familiares, seja na forma como nós lidamos com os nossos alunos, seja na forma como nós preparamos as nossas aulas, né? Então, quando a gente respeita o que é esperado para a idade, né, desse adolescente, isso torna a aula muito mais leve. Por exemplo, quando a gente vê que eles começam, né, a ficar já inquietos, já ficar ansiosos, já ficar incomodados, talvez seja o momento de dar uma pausa. Ai, Rosana, mas aí eu vou ficar fazendo pausas o tempo inteiro na minha aula? Não. Se tu sabe que teu aluno fica inquieto, que teus alunos, né, têm uma dificuldade de se manter ali tranquilos, prestando atenção por 50 minutos, quem sabe tu planeja uma pausa, 5 minutos, 10 minutos que seja, quando completar 20 minutos de aula. Ah, mas eu tenho que dar conta do conteúdo. Bom, de qualquer forma, e daí vocês me desculpem, tá? Porque eu não estou aí na sala de aula. Então, assim, talvez o que eu vá falar aqui não vá valer exatamente para vocês, mas eu penso assim, ó, de qualquer forma, tem tanto conteúdo, tanta coisa que a gente não tem como ensinar para os nossos alunos, tá? Eu aqui, por exemplo, a gente tem 2 horas, nossa, tem muitas outras coisas que eu poderia trazer para vocês, aprofundar muito mais sobre essa temática. E eu sei que não vai dar. Então, já que vocês não vão conseguir trazer tudo que deveriam, que poderiam trazer de uma forma aprofundada, não vai ser 10 minutos, ou 5 minutos, ou 7 minutos que seja, que vai fazer diferença na quantidade de conteúdos que vocês vão trazer. Por outro lado, a adesão dos alunos à aprendizagem, a motivação deles para estar na aula, para participar da aula, essa sim vai fazer diferença.
tá? Tenham certeza que vai fazer diferença. Então são pequenas coisas, né, que, de novo, eu me coloco no lugar de uma pessoa que não está aí na sala de aula. Talvez não seja tão pequeno assim, né, o que eu tô falando, mas isso certamente faz a diferença na motivação e no funcionamento, né, no aproveitamento da aula. Então, a gente vai ver, né, que isso aqui eu já falei, né? Então a gente vê uma redução da substância cinzenta, aumento da substância branca, e isso está associado ao amadurecimento das funções cognitivas, né? Por isso que eu falei que a gente vai ver uma otimização das habilidades, né? Então a gente tinha habilidades em rascunho ali até chegar na adolescência, e daí a gente vê que aquilo ali vai se especializando, né? Então, esse cérebro vai desenvolver muito mais, né? Raciocínio, resolução de problemas e controle emocional, tá? Guardem essa informação. Aí, se vocês olharem aqui nessa figura, vocês vão ver aqui, esse estudo ele foi feito com crianças de 7 anos, tá? Com exames de neuroimagem. Avaliou, na verdade, crianças de 5 anos e até adultos de 25 anos, tá? E pegamos, então, esse recorte aqui dos 7 anos aos 13 e a gente vê o quanto que o nível de maturidade cerebral ele vai aumentando com o decorrer da idade, tá? A gente pode até ver aqui a diferença, por exemplo, de 9 anos para 9 anos e meio, né? Que já tem diferença. Então, a gente vê o cérebro amadurecendo, começando aqui no lobo parietal, aí ele vai, né, da parte de trás para frente, tá? E a gente tem um pico de maturidade cerebral ali entre 11 e 13 anos de idade, tá? Essa maturidade aqui significa que os neurônios, né, estão em alta, considerando a habilidade, a capacidade deles para se relacionarem, né, para fazer as sinapses ali, e isso aqui mostra uma consolidação, então, da possibilidade de aprender, de receber estimulação do ambiente e aprender por meio dessa estimulação. Além disso, antes a gente via aqui o córtex pré-frontal praticamente, né, todo imaturo, assim, né, com pouquíssima mielinização. A gente tem muito neurônio aqui, mas esses neurônios sem serem maduros o suficiente. Aí a gente vai vendo que aqui vai minando, né, vai amadurecendo, 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 até que todo o cérebro atinge um nível de maturidade muito próximo à adultez. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, vocês vão ver, né, que se chega aqui a um platô, né, e depois vai diminuindo ali, né, a quantidade de neurônios sendo mielinizados, né, e esse cérebro sendo amadurecido. Aqui eu trouxe só uma curiosidade para vocês verem que é exatamente nessa época aqui que a gente começa a notar diferenças lá no desenvolvimento sexual das pessoas, tá? Entre os diferentes sexos, né? Então a gente já vê diferença no corpo e no desenvolvimento dos meninos em relação ao das meninas, né? Nessa mesma época aqui. Aqui também a gente vai ver o desenvolvimento das gônadas, né? Que então a gente está falando de um processo também de amadurecimento sexual, né? De um aumento na produção de testosterona, de estrogênio, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que esse cérebro atinge o seu pico de maturidade, certo? Obviamente vai ter interferência tanto no nível emocional, né, de afetar o comportamento dessa pessoa, quanto no nível hormonal, né, os hormônios afetando, né, o funcionamento cerebral. Porém, né, a gente vê então, bom, se a gente sabe, né, que decisões impulsivas, comportamentos de risco, eles são muito mais comuns entre os adolescentes do que em crianças mais novas. Só que a gente está falando de uma região do cérebro, aqui o córtex pré-frontal, que é a região responsável por esse controle dos impulsos, que é a região responsável pela flexibilização do pensamento. E as crianças pequenas
não tem maturidade ainda nessa região. Quem tem são os adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, a literatura traz que os adolescentes são mais impulsivos do que as crianças. Como assim, né? Como assim? Se a gente esperaria, se eles já têm mais maturidade, nós esperaríamos que eles fossem mais contidos, né? Tivessem menos comportamentos de risco. Só que o que acontece? Concomitante a essa maturidade cerebral, atingida por volta dos 13 anos de idade, nós temos também um aumento da atividade da amígdala. A amígdala é uma região que está dentro do nosso cérebro. Enquanto a gente está falando de córtex pré-frontal, que é a parte bem externa do nosso cérebro, a amígdala é uma região subcortical, ela é uma região relacionada à nossa sobrevivência, assim, tá? A conseguirmos nos manter vivos. E esse aumento da reatividade da amígdala faz com que esse adolescente seja muito mais responsivo a estímulos emocionais. Então ele sente mais medo, ele sente mais ansiedade, principalmente quando está relacionado a medo, tá? Aversão, a medo. Então, para evitar uma situação de medo, geralmente nós escolhemos lutar com aquilo que nos gera medo ou fugir daquilo que nos gera medo. E é aqui que a gente vê esse adolescente muito mais suscetível a reagir emocionalmente a situações, né? Situações sociais, situações de desconforto na relação com o professor, na relação com os colegas. A expressão facial, gente, expressão facial dos outros se torna muito mais, a pessoa se torna muito mais sensível para identificar a expressão facial dos outros na adolescência, em função desse aumento da atividade da amígdala. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma região do cérebro super importante, que me ajuda a controlar os meus impulsos, que já atingiu o seu pico de maturidade, eu tenho uma outra região do cérebro, que é responsável pela minha sobrevivência, que está hiperativada nesse mesmo momento. Tá? É uma luta, né, do controle sobre o automático, sobre o instintivo, tá? Além disso, nós temos também um aumento da ativação do corpo estriado, que também é uma região subcortical, que ele está muito mais responsivo a recompensas, tá? Então, a criança anteriormente, ela tinha uma baixa ativação do córtex pré-frontal, né, essa região do cérebro responsável pelo controle das respostas, e também tinha uma baixa ativação do estriado. Agora, o adolescente, ele tem uma baixa ativação do córtex pré-frontal, tá melhor do que na infância, mas ainda é baixa, e uma alta ativação do estriado, que é aquela região do cérebro que responde nos momentos de receber recompensas, como prêmios, atividades prazerosas, né? Então existe uma busca elevada por recompensas, por se sentir motivado, né? Então, para que a pessoa se engaje em atividades agradáveis, ela precisa ser recompensada, ela precisa estar motivada por aquilo. E isso só acontece na adolescência. Na infância, como eu falei, a gente tem uma relação do córtex pré-frontal intervindo no estriado, o estriado intervindo no pré-frontal. Então, às vezes, a criança vai ter uma desregulação ali querendo recompensa, mas o córtex pré-frontal vai agir ali, né, controlando esse comportamento. Na adolescência, a gente tem um estriado muito mais... Vejam essa linha contínua aqui, ó. Esse estriado, ele tá muito mais ativo, ele está dominando esse córtex pré-frontal, enquanto o córtex pré-frontal, que é responsável, né, por esse comportamento social, né, pró-social, ele, claro, ele vai influenciar o estriado também, mas essa linha pontilhada aqui mostra que esse controle do processo controlado sobre um processo automático é muito mais fraco, é muito mais ineficiente. Então aqui a gente vê realmente uma batalha de uma região do teu cérebro que é totalmente impulsiva, totalmente voltada para a necessidade de ter recompensa, de ser motivado o tempo inteiro,
e uma região que está a serviço de controlar o teu comportamento, de organizar o teu comportamento para que tu consiga viver em sociedade, né? Então, existe esse conflito aqui importante. Já nos adultos, vejam, o estriado está bem menos ativado, então a busca por recompensa é bem menor na adultez, e existe, né, uma relação muito semelhante. E aqui, principalmente a linha que era pontilhada, ela se torna uma linha contínua, porque o córtex pré-frontal ele exerce muito mais controle sobre o estriado, que é uma área cerebral totalmente voltada para um comportamento mais impulsivo e instintivo. Tá? Então essas mudanças aqui na forma como o cérebro se comporta na adolescência, que é diferente da infância, que é diferente da adultez, nos fala muito sobre essa necessidade do adolescente de estar sendo sempre recompensado, né? De não querer se frustrar. Isso faz parte do desenvolvimento. E o que isso nos diz, então? Né? Aqui é só uma... O que isso nos diz? Que quanto mais nós conseguirmos trabalhar considerando essa tendência do adolescente de se engajar no que for motivador para ele, mais sucesso nós vamos ter, menos esforço da parte dele nós vamos demandar. Porque não pensem que é fácil, não pensem que é simples conseguir controlar uma resposta instintiva, uma resposta impulsiva. Isso exige esforço da criança e ela precisa disso. Tá? Ela precisa que o ambiente demande esse autocontrole, essa autorregulação. Só que vocês estão falando de uma sala de aula, né? Nós estamos falando de uma sala de aula em que a pessoa está lá para aprender determinado conteúdo, determinadas habilidades, ela precisa desenvolver. Então, vocês vão exigir esse autocontrole em diversos momentos. Só que quando vocês têm o objetivo de que ele aprenda algo, talvez seja melhor vocês contarem, né, com estratégias que possibilitem... Cadê, meu Deus, que eu quero falar? Aqui, ó. Que possibilitem pequenas vitórias, motivações, tá? Que vocês apresentem meios que facilitem esse processo de aprendizagem ou que torne menos complexo, menos demandante, menos árduo o processo de aprendizagem, tá? Todos nós, quando a gente vê que algo é difícil de ser alcançado, mas que existe um meio que torna mais prazeroso esse alcance, né? A minha chegada até lá não precisa ser tão árdua assim, a tendência é que a gente tenha mais motivação para seguir na caminhada, mesmo que seja uma caminhada complexa. Né? Então, quando vocês diminuem as metas, né? Vocês fazem submetas, pequenas metas e dão um feedback, né? Respondem ou dão algum tipo de prêmio, e esse prêmio não precisa ser vocês darem, né? Quanto mais vocês conseguirem fazer algo que toque a motivação intrínseca dessa pessoa, vocês vão estar dando prêmios para eles sem que vocês precisem fazer absolutamente nada. Não precisam gastar dinheiro, não precisam mudar a aula, não precisa nada disso. Por quê? Para algumas pessoas, a motivação vai ser tirar boas notas. Por quê? Porque isso vai evitar que ela seja punida pelos pais, por exemplo. Então, se vocês possibilitam, né, se vocês pensam nas estratégias na sala de aula de uma maneira que possibilite que ela tire boas notas, bom, isso vai ser motivador, porque ela vai conseguir evitar a punição. Outras gostam de ser elogiadas, elas querem ir bem na aula porque elas precisam ser elogiadas. Bom, então tu possibilita na tua aula, tu pensa numa técnica, numa estratégia que favoreça que ela seja elogiada, tu não precisa fazer nada. Né? Não precisa dar nada, não precisa dar estrelinha, não precisa fazer nada disso. Né? Tu só vai possibilitar que ela alcance as vitórias que ela está precisando alcançar, pequenas, né? Micrometas, e aos poucos ela vai se sentindo empoderada, ela vai se sentindo competente. E é isso, não adianta a gente querer lutar contra isso, porque o cérebro do adolescente funciona dessa forma aqui.
tá? É dessa forma que eles vão funcionar. Então, a gente vai vendo, né, um acréscimo, um desenvolvimento muito visível do autocontrole, da autorregulação, das funções executivas, né, na infância. Depois a gente vê que esse aumento, claro, ele continua, né? Memória de trabalho, capacidade de controlar a própria atenção, continua aumentando, mas esse aumento já não é tão visível assim, né? Por quê? Porque esse desenvolvimento cerebral, ele aconteceu de uma forma muito mais rápida na infância e agora, né, esses ganhos vão sendo menos visíveis, né? Menos claros, menos evidentes, tá? Quando a gente chega por volta dos 15 anos de idade, esse adolescente chega num nível muito próximo ao nível do adulto em termos de memória de trabalho, que é aquela capacidade de trabalhar mentalmente com múltiplas informações, né? Então são projetos mais complexos na sala de aula, né? A própria alternância da atenção, então, como a Rô estava falando, né? Agora nós vamos trabalhar com a apostila, agora nós vamos trabalhar com o aplicativo, agora nós vamos para o laboratório, agora... Isso aqui para uma criança pequena talvez não seja tão favorável, mas para um adolescente ele tem muito mais capacidade de ir fazendo essa alternância da atenção e daí também a importância, né, da multidocência começar um pouquinho depois, né? Por quê? Porque tem um professor agora, daqui a pouco tem outro professor, daqui a pouco... Tudo isso exige alternância atencional, tá? Que só vai atingir o seu nível próximo ao adulto lá pelos 15 anos de idade, tá? Então a gente vai vendo, né, a própria capacidade de tomada de decisão, assim. Aqui, entre 15 e 18 anos de idade, esse adolescente ele vai decidir as coisas se ele tem duas opções. Estudo para a prova de geografia ou tento a sorte, nem estudo para essa prova. Esse adolescente vai decidir com base no que é mais prazeroso, tá? Os prós, tá? Então, por que é melhor eu não estudar para a prova de geografia? Porque daí eu posso jogar mais, eu posso encontrar meus amigos, eu posso... quer saber? Não vou estudar para a prova de geografia, tá? Então, ele se apega mais nos pontos positivos de não estudar para a prova. Agora, quando nós falamos aqui entre 18 e 19 anos, essa pessoa aqui já consegue equilibrar mais, entender que tem lado positivo, tem um lado negativo e faz um equilíbrio aqui, né, para poder então tomar a decisão mais efetiva para aquela situação ali. Certo? Então, assim, para fechar, né, que eu sei que nós já estamos no nosso horário, nós já falamos da importância do ambiente, né, ao longo de toda a nossa fala aqui, né, então essas interações sociais, a percepção do que é gratificante vai depender do ambiente que essa pessoa tá, né, então a gente pode ter uma pessoa que adere a determinado comportamento em função do ambiente, porque isso é motivador para ela conseguir estar de acordo com o que o ambiente espera dela, tá? Então aqui também já falei, né, que quanto mais intrínseca, né, for essa meta, maior vai ser a chance desse adolescente se engajar, né? Então a gente vai entrar no jogo do funcionamento cerebral dele e é aí que vai dar boa, né? Aí que a gente vai conseguir, então, atingir, né, o nosso objetivo, a nossa meta enquanto professores, tá bom? Aqui é um dado de um artigo sobre os feedbacks, tá? Feedback negativo ou feedback positivo. A gente vê que o feedback positivo sempre vai favorecer o processo de aprendizagem. Crianças de 8 e 9 anos de idade, eles têm dificuldade para aprender com o feedback negativo, porque depois pensam naquilo, né? Ficam pensando naquilo. Enquanto os adultos tendem a aprender mais com feedback negativo do que com feedback positivo. E esse amadurecimento, né, entre se beneficiar mais, né, essa mudança, na verdade, né, se beneficiar mais do feedback positivo ou mais do feedback negativo, ele vai acontecer ali entre os 8 e os 13 anos de idade. Então, em função dessa margem, né, dessa instabilidade aqui na receptividade desse feedback, é sempre sugerido que esses feedbacks sejam positivos, tá? Que vocês pensem em formas de dar um retorno positivo. Claro, obviamente que isso nem sempre vai ser possível, né? A criança errou, o adolescente errou,
a resposta, esse feedback vai ser negativo. Então, quanto mais vocês puderem pensar nas aulas de vocês, nas avaliações de vocês, né, de uma maneira que faça com que essa pessoa tenha um ganho, né, que ela consiga se beneficiar daquela forma de aprender e que ela tenha um comportamento positivo, um comportamento esperado, e que a partir daí vocês consigam dar um feedback positivo, maior a chance de ela realmente aprender e de ela se manter engajada na aula de vocês. Aqui algumas sugestões, então, né, que também são trazidas com evidências científicas, com estudos de neuroimagem, mostrando os progressos, né, dos adolescentes, o que a escola pode fazer. A gente vê esse estímulo à autorregulação por meio do mindfulness, né, na sala de aula mesmo, dentro da escola, e atividades físicas, tá? Então a gente sabe que tem treino cognitivo, tem treino de funções executivas, mas ainda assim, tá? O estímulo à autorregulação, o estímulo à atividade física, né? Ou propostas conduzidas dentro da sala de aula que tenham atividade física envolvida, elas têm muitas evidências de que isso traz benefícios, bem-estar geral para os adolescentes e também incrementa o desempenho acadêmico, né, as notas. Então, para finalizar, compreender as mudanças típicas do desenvolvimento humano, né, e de que forma nós podemos contribuir com o desenvolvimento saudável dos nossos adolescentes, permite que façamos a diferença na vida de quem está sob nossos cuidados. Isso nos diferencia dos demais educadores, né, que só querem, então, passar conteúdo, né, e falar ali da matéria, do conteúdo e da conta desse conteúdo. Certo? E era isso que eu tinha, então, para trazer para vocês. É bastante coisa para pouco tempo, como eu falei, né? Eu poderia trazer outros dados, outras informações, outras técnicas, né? Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram aproveitar pelo menos alguma coisa, alguma parte aqui, né?